israelitas, e como a toda guerra existem os seus perdedores e seus vencedores. Nós estamos diante de um texto que ele quer nos chamar a atenção para que tenhamos clareza que nós estamos em meio a uma guerra travada. Portanto, hoje nós aprenderemos, por meio desse texto, que em uma guerra, primeiro, não existe nenhum espaço neutro. Segundo, não existe também um ensino neutro. E terceiro, não existe um destino neutro. A neutralidade, meus irmãos e irmãs, é uma ilusão do nosso adversário, para que nós não venhamos a colocar as nossas mãos das devidas armas que o Senhor espera que cada um de nós o faça. O nosso texto, ele visa o meu e o seu engajamento em uma guerra que está em curso antes mesmo de nós nascermos. Convido vocês então, meus irmãos e irmãs, a apreciarmos esse texto e que possamos crescer diante de Deus por meio desta palavra. Então, vamos ao primeiro elemento que nós entendemos nesse texto, que não existe espaço neutro. Isso creio que está muito bem claro. Ou se está do lado do Senhor, ou se está do lado do adversário. Veja aqui o lado do Senhor sendo enunciado, sendo apresentado logo no verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A primeira imagem que Jesus Cristo quer que os destinatários da igreja de Pérgamo tenham a seu respeito é a imagem de uma espada que sai da sua boca. Esta parece ser uma imagem um tanto quanto difícil de se ver. Por que esta ideia da espada? Nós devemos ter em mente, meus irmãos e irmãs, que este texto foi escrito por João e ele narrou todo o texto do Apocalipse. É do livro de Apocalipse que precisamos entender esta passagem. E há pelo menos 2 textos que mostram que esse texto vai configurando a imagem de um Senhor Jesus Cristo, que ele é o dono da sentença de morte. Ele é alguém que tira a vida. Veja, por exemplo, os textos que eu vou citar estão dentro do texto de Apocalipse. Anote aí para depois dar uma olhada, mas apenas ouça neste momento. No capítulo 19, verso 15, nós encontramos a seguinte expressão: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Nesse texto, no capítulo 19 de Apocalipse, Jesus Cristo ele vem para julgar aqueles que foram advertidos durante toda a história, para julgá-los e sentenciá-los à morte. Também no verso 21 deste mesmo capítulo, é apresentada as seguintes palavras: os restantes, aqueles que seguiam a besta e o falso profeta, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Meus irmãos, a imagem é aterradora, e é para ficarmos de fato aterradores, para que sejam advertidos os inimigos do Cordeiro, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o dono da vida, mas que ele também leva a morte e destruição para aqueles que se levantam contra ele. No livro de Apocalipse, ele apresenta essa espada afiada como poder legítimo da justiça sobre aqueles que se levantam contra o reino do Cordeiro, e que ele não a economizará em prol de defender o seu povo e levar a justiça para aqueles que perseguiram a igreja de Jesus Cristo. Eu estou ciente, meus irmãos e irmãs, que nós temos alguns outros textos que trazem acerca da espada de 2 gumes, como Hebreus, no capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus, a palavra afiada, espada de 2 gumes. Entretanto, esse texto não se aplica aqui. Aqui nós vemos a espada sendo um instrumento de justiça. Jesus Cristo como o legítimo Deus que irá julgar aqueles que se levantam contra o seu regime. Por isso, meus irmãos e irmãs, aqui, então, no verso 12 em diante, vai trazendo o tom desta carta a Pérgamo. Jesus Cristo é o monarca que exige lealdade. Ele está com a espada desembainhada, sai da sua boca, ou seja, ele irá levar essa justiça. E se a espada dele está desembainhada, logo seguimos nós, os seus seguidores e discípulos.
ele avança o reino de Deus, o texto de Apocalipse, para a vitória, desalojando os seus inimigos das suas posições, e nós precisamos também estar arregimentados no campo de batalha. O que o texto está exigindo daqueles que seguem a Jesus Cristo é o engajamento. Engajamento contra quem? Contra um adversário extremamente covarde, com grande periculosidade. Vamos observar o verso 13, onde nós encontramos a descrição do nosso adversário. Verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus irmãos e irmãs, Satanás, ele é apresentado aqui de uma maneira um tanto quanto indireta. Ele é espelhado pelas ações que impetra contra a igreja. Note aqui aquilo que o Senhor está evidenciando da igreja de Pérgamo. Se a igreja de Pérgamo conserva o nome do Senhor, é porque Satanás pressiona para que ela o negue, mas ela não faz. Então Satanás é aquele que pressiona a igreja para que abandone o nome do Cordeiro. De igual forma, a igreja não nega a sua fé. Isso acontece porque Satanás, ele deseja e pressiona a igreja para que abandone a fé e abrace a incredulidade. Portanto, esses elementos, Satanás está utilizando para pressionar a igreja. E por fim aqui, a igreja é perseguida. Nós encontramos Antipas sendo denunciado como alguém que é morto, como a testemunha, e a palavra testemunha tem tudo a ver conosco, do grego mártir, mostra que é um homem que morreu pela sua fé, pela fé em Jesus Cristo. Então Satanás é aquele que persegue. Então aqui nesse texto nós temos o reflexo daquele que oprime a igreja. Satanás é aquele que pressiona para que a igreja abandone os seus caminhos. Satanás é aquele que leva a incredulidade, Satanás é aquele que persegue. Ó, meus irmãos e irmãs, por que Satanás é tão ameaçador assim a igreja de Pérgamo? Perceba que Satanás, ele é dito que tem o seu trono na terra. Aqui no verso 13, logo em seguida, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Meus irmãos, a ideia aqui não é que Satanás tem o seu logradouro, o seu endereço, a sua residência, o seu domicílio, né, na cidade de Pérgamo. A ideia não é essa exatamente. Porque se assim fosse, nós do Brasil, aqui em Itacoaxetuba, estaríamos despreocupados. Afinal de contas, Satanás tem que pegar um passaporte para vir aqui nos atormentar, está longe, está na Grécia. Não é esta a ideia que o texto quer passar. O autor não está interessado em dar o endereço de Satanás para que alguém vá lá na sua porta e jogue ovos. Não é esta a ideia. A ideia do texto é mostrar que Satanás, ele está na terra e que irá utilizar a terra, que é o seu lugar de habitação, para oprimir o povo de Deus. Todas as cartas de Apocalipse, as 7 cartas, elas vão evidenciando várias facetas da nossa atual dispensação, do nosso momento, o que a igreja passa nessa terra. E a ideia não é descrever que apenas em Pérgamo está Satanás. Não, Satanás, ele está na terra, assim como nós somos advertidos disso desde o Antigo Testamento, quando o nosso Senhor Deus pergunta a Satanás: de onde vistes? Ele fala: eu vim de rodear a terra e passear em meio dela. Então, meus irmãos, Satanás, ele não é alguém que reside na Grécia, mas ele é alguém que ocupa essa terra. A terra é o ambiente que ele irá utilizar para oprimir, perseguir e levar incredulidade ao povo de Deus. Ele só destaca isto na carta de Pérgamo, neste momento, seus destinatários, mas se aplica em todas as dispensações, toda a nossa dispensação. E no Novo Testamento, nós percebemos que as pessoas não são perseguidas apenas na cidade de Pérgamo. Perceba que o modus de ação de Satanás é utilizar os governos de plantão para poder levar destruição à igreja. Isto é um modus operandi comum do nosso adversário. Veja, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos logo
no início da igreja, quando Herodes manda matar Tiago e prender a Pedro. Isso é um governo romano, naquele momento, estava se levantando contra a igreja. Nós vemos o próprio João, narrador aqui do texto de Apocalipse, ele está onde? Está como um preso político, está na ilha de Patmos. Assim também como Paulo ficou durante grande parte do Novo Testamento, no Antigo Testamento, no livro de Atos, preso sob a custódia do Império Romano. Então Satanás utilizará os expedientes que tiver disponível à sua mão para levar perseguição, pressão e incredulidade ao povo de Deus. E irá usar estes elementos. Então precisamos ter atenção com o nosso adversário. E aqui na carta Apocalipse, portanto, nós não vemos um adversário que tem uma atuação parecida como dos evangelhos, onde existem possessões, onde é possível exercer o exorcismo, mas nós vemos uma influência maligna por meio das instituições, por meio da era, uma atmosfera de malevolência, do mal, respirando mal contra o povo de Deus. Mas dentro deste assunto eu preciso fazer duas considerações importantíssimas. A primeira, que Satanás, ele não possui o poder de igualdade a Deus. Não devemos sair daqui esta noite com os nossos olhos esbugalhados, olhando por detrás das árvores e andando de forma sorrateira e preocupado. Não, Satanás, ele é criatura, está debaixo do poder de Deus. Ele não é um ente que tem os mesmos poderes do Senhor em igualdade. Lutero disse, e disse bem, Satanás, o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, ele está abaixo de Deus segundo os seus propósitos. Não fará nada mais, nada menos daquilo que está designado a fazer. Segundo, Satanás é um oponente já vencido. Nós estamos diante de um reino do adversário que ainda está em nosso tempo, mas é um reino parasitário. É como se fosse um parasita. Ele não cria nada, ele não tem condições de fazer nada do novo. Ele irá parasitar. Ele age como um tipo de rebelião contra um governo instituído, legítimo e ordenado por Jesus Cristo, que é o governo do Cordeiro. Os outros são rebeldes que serão, no devido momento, julgados. Então nós precisamos ter uma ideia de proporção. Dito isso, essas duas coisas, Satanás ele ainda requer cuidados. Nós precisamos tomar sempre cuidado dele como um leão que ruge, mas nós não podemos também deificá-lo, achar que ele tem poderes iguais a Deus, de maneira nenhuma. A questão principal, voltando aqui à nossa carta, é que não existe neutralidade. No texto, ou você está vivo para Deus, em comunhão com o Redentor, em comunhão com a igreja, ou você está morto para Deus, você vive para si mesmo e deixa a igreja de lado, está separado da igreja. Não existe terceira via de salvação. E é isto que está bem configurado nesse texto. Dito isso, meus irmãos, que não existe então, portanto, um terreno neutro, ou se está com Deus, ou se está com o diabo, nós podemos ver uma outra neutralidade que também não existe, que precisamos estar atentos, que é a segunda, não existe ensino que seja neutro. Vamos dar uma olhada nisso nos versos 14 e 15 que eu releio. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E agora eu vou ler o verso 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Notemos, meus irmãos, esses dois nomes, Balaão e os nicolaítas. Eles são figuras que aparecem para mostrar que existe uma doutrina que a igreja de Pérgamo tolera. Verso 14 diz que a atuação desta doutrina, pelo menos a de Balaão, é em dois expedientes, dois artigos, dois objetos: idolatria e prostituição. Esse é o método dali. Antes de continuarmos, é preciso que todos nós tenhamos
clareza de quem é Balaão. Eu acredito que você deva saber, como leitor da Bíblia, que Balaão é um homem que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Isso está lá no livro de Números. E Deus não permitiu que este homem amaldiçoasse o povo de Israel. E o que Balaão fez por causa desta proibição? Ele acabou influenciando Balaque. Quem é Balaque? Era aquele que o contratou para que amaldiçoasse e fez com que Balaque utilizasse outro método, como se tivesse surgido um diálogo assim: Balaque, faça o seguinte, o povo de Israel é um povo muito dado à santidade, então vamos corrompê-los aos poucos, vamos fazer com que eles entrem em festas, vamos criar umas raves aqui, onde vamos atraí-los, e aí vamos apresentar a lascívia, a prostituição, porque é isso que vai dominando essa animação toda, e aí eles vão cometer idolatria, vamos conquistá-los, vamos usar uma estratégia, melhor do que amaldiçoar, vamos corromper. Meus irmãos, não é que deu certo? Morreram milhares e milhares de israelitas, porque Balaão era um homem estrategista, e a sua estratégia infelizmente teve sucesso. Ele conseguiu, por meio do prazer, fazer com que o povo abraçasse a idolatria. Rapidamente o Senhor julgou esta situação. Balaão foi morto, mas o seu nome então ganhou vulto como alguém que age nas frentes de batalha, não diretamente, mas indiretamente, com estratégias, com informações, ensinando como deve se destruir o povo de Deus. O ensino, meus irmãos, está em tela aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo espera que nós reconheçamos os ensinos errados e os desprezemos. Vejam, por exemplo, os nicolaítas. Eu falei de Balaão, mas os nicolaítas? Quem são esses homens? Verdade seja dita, nós não temos tantas informações sobre os nicolaítas no Novo Testamento, mas há um texto que joga luz em como nós devemos agir com eles. Está no mesmo capítulo 2, no verso 6, diz assim: a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus Cristo diz assim: tens ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Ou seja, a doutrina dos nicolaítas era odiosa. Pode-se odiar doutrinas? Deve-se. Jesus Cristo reivindica que nós rejeitemos com ênfase as falsas doutrinas. Nós não devemos tolerá-las, porque doutrinas estranhas ao Evangelho são como ervas daninhas. Começam crescendo aos poucos, mas logo se arvoram. E aí como é que se vai tirar sem causar grandes estragos à igreja de Cristo? Esta é a preocupação para o Senhor. Nós não devemos tolerar falsos ensinos dentro da igreja, porque o ensino errado, meus irmãos, com certeza, ele só pode levar à morte. O ensino errado é como aquele que engana o sedento, dizendo que tem água, mas não tem. É como aquele que engana o faminto, dizendo que tem pão, mas não tem. É como aquele que engana o doente, dizendo que tem cura, mas não tem. E nesses 3 exemplos a pessoa vai morrer. Esta é a ideia da periculosidade do ensino errado. Jesus Cristo espera que você e eu odiemos falsas doutrinas e que não a toleremos, e que não achemos bonitinhas, e que não a, entre aspas, respeitemos. Doutrinas erradas são para serem odiadas. Por isso, meus irmãos, precisamos tomar cuidado. Vamos considerar a estratégia do trono de Satanás, que infelizmente não está só em Pérgamo, mas que está nesta terra. Nesse texto nós precisamos tomar cuidado com estas frentes. Sim, Satanás pressionará a incredulidade, Satanás tentará fazer com que a igreja negue a sua fé, Satanás, se puder, irá nos matar. Esta é a frente mais fácil de vir, mas é na segunda frente que é mais perigosa, o falso ensino. Ele entra de uma maneira muito sorrateira, e nós precisamos tomar cuidado com isso. A principal estratégia de nosso inimigo é nos convencer que é possível flertar com ensinos contrários à igreja de Cristo, e mesmo assim nós não nos contaminarmos, que é possível achá-los interessantes, ou simplesmente deixá-los existir por respeito, e eles crescerem. Não sejamos assim, meus irmãos. Ensinos errados
devem ser refutados. E esse tipo de mobilização do engano é muito comum em guerras, meus irmãos. A desinformação é um instrumento poderoso em guerras. Eu faço uso aqui de alguns eventos da historiografia da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a Alemanha, por um bom tempo, enganou a Inglaterra, tentando convencê-la que não queria guerra, até então, quando começou a ocupar outros estados apenas para aumentar o seu poderio. E então o que a Inglaterra fez? Elegeu Churchill como seu primeiro-ministro. E este deu uma ordem aos embaixadores: não conversem com os diplomatas da Alemanha, suspenda diálogo. Eles não têm diálogo, eles querem guerra, e é guerra que terão. E então aí iniciou-se uma grande guerra na Europa. Mas eles precisaram perceber que tudo que o inimigo queria naquele momento era achar que eles não eram tão hostis assim. Da mesma forma, o Japão, quando entrou na Segunda Guerra Mundial, antes dos ataques terríveis a Pearl Harbor, o diplomata japonês estava nos Estados Unidos, tentando convencer e guardar as aparências que não eram tão hostis, apenas para que a frota japonesa chegasse a Pearl Harbor e pudesse ter tempo para destruir tudo. Porque os nossos inimigos são assim, eles vão tentar nos convencer que não são hostis. Assim são os falsos ensinos. Nós não podemos ser tolerantes com os falsos ensinos. É preciso aprender com o passado. Satanás irá utilizar a desinformação e a face de algo pacífico para tentar nos pegar desprevenido. Nossos irmãos mais velhos da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PECUSA, como assim diz, PCUSA, não assimilaram a lição. Eles deixaram entrar as heresias que estão em sintonia com o feminismo. E então a igreja norte-americana começou a ordenar mulheres. Logo em seguida chegaram os homossexuais e também reivindicaram os mesmos direitos. E a igreja dos Estados Unidos, a igreja presbiteriana, ela acabou correndo para a apostasia. Hoje nós não reconhecemos a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, a PECUSA, como uma igreja legítima, mas começou aceitando de bom grado os direitos femininos. E então os direitos homossexuais foram entrando na igreja também. Última reunião do Supremo Concílio, nós encontramos a PCA, a presbiteriana, a Igreja Presbiteriana da América, outro ramo, tanto conservador quanto a nossa, já se rendendo ao homossexualismo. Meus irmãos e irmãs, as falsas doutrinas, elas vão entrando na igreja devagar, com a ideia de respeitar a diversidade. Nós não faremos assim. Nós continuaremos firmes, defendendo que o casamento é entre um homem e uma mulher, e que as nossas irmãs, elas não tenham ambição e conhecem o seu lugar. O oficialato foi dado aos homens, não há nenhuma dificuldade com isso, mas o movimento feminino tenta colocar dentro da igreja sementes para o seu crescimento. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs, não podemos deixar isso passar despercebido aos nossos olhos. Não abrace essas causas da diversidade que tenta dizer que devemos respeitar. Jesus Cristo sabe que nós devemos dar uma resposta dura a isso. Nós estamos com o Evangelho, não vamos abrir mão deles. Independente do que o mundo diga, o Evangelho será pregado com toda honestidade, como tem que ser, não apenas deste púlpito, mas por todas as igrejas que amam a palavra do Senhor. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs, não podemos flertar com falsas doutrinas que aparecem para nós de maneira pacífica. É o que Satanás quer. Em terceiro elemento, se não existe espaço neutro, se não existe uma doutrina neutra, também não existe um destino neutro. Este é um assunto mais bem resolvido. Veja no verso 16 que há o produto, de um primeiro destino aqui. O destino selecionado primeiramente por João é mostrar a inimizade com Deus. Verso 16: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, há um ultimato aqui. E é muito triste este verso. Talvez da carta seja o verso mais triste, porque veja como ele trata com estas pessoas. Ele conclama o arrependimento: arrependa-te, se não venho a ti sem demora. E o que ele fará conosco? O que ele fará com essas pessoas? E aí o versículo muda.
contra eles pelejarei. Isso é triste, porque a partir daquele momento, a igreja deixou de ser igreja e passou a ser contada entre os inimigos do Cordeiro. Não há pior julgamento do que isso. Esse é um texto muito triste. Aquela igreja que não estava respondendo ao senhorio de Cristo, seria tratada com o mesmo rigor que um ímpio, que um pagão, que um incrédulo. Meus irmãos, que destino triste. Que destino triste. Alguém que cantou louvores, alguém que ouviu a palavra de Deus, que cresceu com pessoas cristãs, agora ser reputado pelo Cordeiro como um possível inimigo. Que destino amargo, triste. Que Deus nos guarde para que esse tipo de corrupção não venha a ganhar toma, onde pessoas que estiveram conosco agora sejam contadas como inimigos do Cordeiro declarados, não sejam nem se referido a eles, porque a referência acaba ali. Venho a ti sem demora e já muda, vou pelejar contra eles, porque vocês não são mais contados entre os meus. Que triste situação da igreja de Pérgamo. É preciso lembrar disso, que esse ultimato, meus irmãos, é a todos aqueles que não reconhecem o governo de Cristo, mais uma vez. Não importa se essa pessoa é pai, mãe, ou irmão sua, ou irmã, se é amigo ou amiga, se essa pessoa é chefe, funcionário ou colaborador, colega de escola, colega de faculdade, colega de universidade, se essa pessoa não adora o Cordeiro, não é cristã, só há uma coisa que espera esta pessoa, é a espada afiada do Cordeiro de Deus, que exige lealdade ao seu governo como monarca que é. O segundo destino aqui apresentado, estou usando a ordem cronológica, é o destino agora dos abençoados, daqueles que seguem o Cordeiro. No verso 17, eles são descritos assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos e irmãs, agora eu estou um pouco mais diferente. Aqui, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ou seja, que foram regenerados, que o Espírito Santo fala com essas pessoas. Ao vencedor lhe dará o maná. Por que o maná é trago à mente? Eu creio que todos nós sabemos que o maná, ele foi o alimento que Deus deu ao povo no deserto, enquanto ele estava em trânsito para a terra prometida. O maná é símbolo do pacto, do sustento, de que Deus não deixaria o povo sem os seus cuidados, que o cabeça da igreja está atento ao seu corpo. Jesus Cristo ainda nos governa, meus irmãos e irmãs. Jesus Cristo nos julga. Jesus Cristo cuida da sua igreja. Nós jamais seremos abandonados. Nós somos o povo do Cordeiro. Isto que o autor quer deixar bem claro, que embora possamos passar os momentos que devemos passar, e a igreja durante a história passou por momentos difíceis, mas o Senhor foi com ela e a sustentou. Da mesma forma será conosco. Não sabemos que ventos nos aguardam, mas Jesus Cristo é o nosso cabeça. Ele vai cuidar do seu povo, e na eternidade ele diz que continuará cuidando do seu povo, porque o seu povo receberá então deste maná, símbolo de que nós somos um com ele, seu povo. Mas tem mais aqui. Nós receberemos a ideia aqui de pedrinha branca, e essa pedrinha branca está escrito um nome particular. A ideia aqui não é ser literal, que vamos todos ter uma pedrinha branca literalmente. A palavra de inscrição em pedra não é algo muito recorrente na Bíblia. Nós temos o Urim Tumim, que tem uma inscrição, mas não é o caso aqui. O que o texto está transmitindo é que nós somos povo de Deus, mas também o Senhor não nos desconsidera das nossas particularidades. O Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece os nossos percursos, o Senhor conhece os nossos corações. Ele te visita, visita a mim, Ele nos visita particularmente. Ele sabe o nosso nome, porque nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Não é mesmo assim? Lá em João, no capítulo 10, diz que o bom pastor chama as ovelhas pelo seu nome e elas o seguem. Assim como você tem seguido o Senhor, Ele garante que você continuará com Ele na eternidade, porque você ouve a voz do bom pastor falando pela palavra e o segue. Ele conhece você, conhece a mim, individualmente, particularmente. Sim, nós somos o povo de Deus. Não temos como ser conhecidos se não for por isso primeiro,
mas nós também somos conhecidos particularmente pelo Senhor. O Senhor não trata conosco ao atacado, Ele nos conhece no nosso particular, temos consciência disso. E o Senhor deseja, tanto quanto nós, poder estar conosco na eternidade. Meus irmãos, guardemos essas considerações, portanto. Não existe terreno neutro. Não acredite que alguém possa dizer que não segue nem a Deus e nem segue ao diabo. Não existe neutralidade. Ou a pessoa é cristã ou ela vai para o inferno. Só existem esses dois caminhos. Não existe ensino neutro. Não caiamos na ideia de que a liberdade de expressão pode ser usada até mesmo para dilapidar o patrimônio da igreja. Não pode. Os dogmas da igreja pertencem a Jesus Cristo, a palavra de Deus, Ele como Redentor, aquele que trará o juízo final, a eternidade. Esses são assuntos que são caros à igreja. E a igreja sempre reagirá a qualquer instituição, seja governo, seja outras para-instituições, mas nós manteremos a verdade, ainda que isso nos custe caro. E não existe destino neutro. Ninguém que não serve a Cristo deve ter a vã ilusão de que encontrará a luz no final do túnel. Não, você simplesmente irá para o inferno e para o fogo eterno se não tiver Jesus Cristo como seu Senhor. Que a terra seja advertida ao Cordeiro de Deus que governa e Ele vem para julgar a todos. Que Deus nos guarde.